E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Borges, sou aluno do sexto período de Sistemas de Informações. E nessa aula eu vou mostrar para vocês, ensinar, na verdade, o que é método construtor e para que serve, né? Basicamente, eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente vai criar primeiro. Então, botão direito, aqui no VS Code, a gente vai ter a opção aqui de novo arquivo, é a primeira de todas as opções. Clicamos aqui em novo arquivo, a gente vai colocar o nome, né? A gente pode definir o nome que a gente quiser, mas o mais importante é a extensão. Por quê? Se a gente cria extensão .php, a gente vai criar um arquivo que foi feito para ser lido em PHP. Se a gente criar .js, vai ser um arquivo para ser lido em JavaScript. Se a gente criar .py, vai ser em Python. Então é muito importante aqui essa extensão. No nosso caso, a gente vai trabalhar com Java, então a extensão tem que terminar .java. Deu Enter, pronto. A gente criou aqui nossa classe main. Então, vou deixar ela aqui, a main de lado, por hora, e vou utilizar essa aqui, barco, que é que a gente vai utilizar aqui na aula. E já aproveitando esse gancho de barco, né, o que é um método construtor? Imagina que a gente está construindo aqui o nosso barco. Antes da gente colocar esse barco na água, a gente precisa pensar na estrutura do nosso barco. Quais vão ser os materiais que a gente vai utilizar nesse barco? A gente precisa definir o tamanho do barco, quantas pessoas vão caber dentro desse barco, para onde essa viagem de barco vai, para eu saber quanto de combustível eu preciso levar. Então, tem N coisas que a gente leva ali em consideração na hora de montar a nossa classe. Porque a nossa classe nada mais é, né? Nosso método de construtor, na verdade, nada mais é do que o que a gente vai utilizar como base para construir, né, o nosso método mesmo. Porque em Java, um construtor é um método que a gente chama toda vez que a gente cria um novo objeto de uma classe. Então, é basicamente essa a referência. Por quê? O construtor tem exatamente o mesmo nome da classe. Então, vocês vão até talvez achar estranho que o nosso método construtor também vai chamar barco, que é o mesmo nome da classe. E ele não tem nenhum tipo de retorno. Não vai retornar nada tipo void, int, qualquer outro tipo. Ele vai retornar o que está de resposta dentro dela, né? E por que a gente vai usar isso então? A gente usa para iniciar os atributos do nosso objeto, assim que ele é criado. Então, é como se a gente tivesse dando vida ao objeto, literalmente. Porque a gente vai configurando tudo aqui desde o comecinho dele, né? Vai ficar mais fácil quando eu for explicando, vai ficar mais fácil de entender. Então, ó, na nossa classe barco, eu só vou colocar aqui um string nome e um double, deixa eu ver, combustível? Não, é comprimento. Comprimento. Beleza. Então agora a gente vai literalmente fazer o nosso construtor. Nosso construtor é agora. Beleza, o que vai ser o nosso método construtor? Vou dar aqui um public barco. Tá vendo? O mesmo nome da classe. E a gente vai chamar aqui, ó, nosso string nome e nossa double comprimento. Beleza. Agora que a gente já fez isso, a gente vai definir nossos tis.nome igual nome e nosso tis.comprimento igual comprimento. Beleza, o que a gente acabou de fazer aqui? Né? A gente consegue ver aqui o nosso public class barco, que é a nossa classe. A gente vai ter as strings, que são os atributos nome e comprimento, os dois atributos da nossa classe barco, né? E aqui é o nosso método construtor. E o que o nosso método construtor aqui faz? Public, barco, string nome, double, comprimento. Você pode reparar que ele tem inclusive o mesmo nome da classe. E dentro dele a gente tem string nome e o double comprimento. E aqui o tis nada mais é do que a gente chamando aqui os atributos. A gente dando nome para os atributos. Então, toda vez que a gente falar nome, a gente quer dizer esse nome aqui da string. Nada mais é do que para fazer isso na construção aqui. Então, vou dar um Ctrl S e salvei isso daqui. Agora, a gente vai trabalhar no nosso método construtor mesmo, utilizando ele. Aqui a gente construiu ele e a gente vai consumir, né, utilizar ele.
Então a gente vai voltar para o nosso para nossa main aqui, que a gente tinha criado lá no comecinho. Então public, aqui, ó, static, pronto. E já cria para a gente a main aqui automático. A gente vai pro barco, vai chamar meu barco igual new barco, e aqui já prende pra gente num e double. Aqui, em vez de null, eu vou apagar e colocar, deixa eu ver o que eu vou colocar, deixa eu colocar uma mensagem aqui, ó. Maré alta. Depois escrevi maré aqui meio trotos. Aqui, ó, maré alta. E no comprimento eu vou dar um valor definido para 30.5, porque é double, né? Pode ser sim. Então, vamos lá. A gente agora dá aquele famoso system out print, cadê? System... Não, pera, eu fiz uma cagada aqui, não precisava ter colocado isso aqui não. Vai pra baixo aqui, cadê? E agora que a gente vai dar... Ah, agora deu certo. Ó. Nosso system out print. E no system out print a gente vai colocar ali, né, as informações. Então, o que a gente vai printar? O nome do barco. Deixa eu colocar aqui para ficar bonitinho, um espaço. Mais meu barco ponto nome. Beleza, vamos copiar esse system out print aqui até o meu barco. Eu vou copiar tudo e a gente edita aqui embaixo aqui. Aqui em vez de nome do barco a gente coloca comprimento, e depois aqui onde está nome a gente muda para comprimento também. Beleza. Agora eu vou colocar aqui também um mais metros. Beleza. Tá certinho. Deixa eu dar um Ctrl S para salvar. Ah, aqui é porque eu copiei. Se eu digitar vai dar certo. Ó. Meu barco. Por algum motivo não posso dar Enter, mas meu barco. Agora dá um Ctrl S. Salvei aqui. E o que eu fiz aqui agora, né? Então eu tenho, né, o barco. Cadê? Aqui, ó. Eu tenho barco, meu barco. O que isso aqui faz? Aqui a gente está criando um novo objeto. A gente está criando um objeto barco, que ele chama meu barco. Então, toda vez que a gente usa o new barco, maré alta, a gente está chamando o construtor e passando os valores para o nome e para o comprimento. Então, depois da gente fazer isso, a gente consegue imprimir aqui o resultado. Então, deixa eu salvar aqui e vamos rodar. Deu um erro. Ah, deu um erro porque eu sou burro. Aqui, ó. Pronto, deixa eu salvar aqui. E vamos rodar ele aqui agora. Tá vendo? Ó? Então, nome do barco, maré alta e comprimento 5 metros. Aqui faltou eu dar um espaço aqui, ó, para ficar mais bonitinho. Se eu dar um Ctrl S e rodar de novo, ó, agora ele está com espaço aqui. Então aqui a gente chamou, utilizando ali o método construtor que a gente fez, a gente imprimiu informações aqui para ele, né? Conseguiu imprimir informações no front para ele. Só que a gente consegue colocar, em vez de deixar igual a gente deixou aqui, que a gente já atribuiu valores, a gente não precisa atribuir de fato valor para ele. Que a gente poderia ter, por exemplo, aqui, ó, o public barco colocar e não definir nada,
nome igual barco sem nome. E fazer a mesma coisa com tis comprimento igual, que eu coloquei outro que eu não precisava ter colocado, igual o tamanho. Vou colocar aqui 0.0, como é double, né? Aqui, ó. O que eu fiz aqui, né? A gente pode definir um construtor sem parâmetro nenhum. Tá vendo aqui? A gente não definiu parâmetro igual a gente definiu em cima. A gente só definiu como se fosse vazio. Então, assim que a gente cria o barco, sem passar nenhum parâmetro, esses valores são atribuídos, né, sozinhos, automaticamente. A gente não passa nenhum parâmetro. Porém, a gente pode usar, o que é mais comum, talvez até de utilizar, é a sobrecarga, né? E o que vai ser a sobrecarga, na verdade? Deixa eu colocar um a mais aqui. A sobrecarga seria o seguinte, seria a gente pegar, né, uma public class barco, vamos pegar aqui, copiar aqui de cima, melhor. Cadê? Aqui, ó, essa aqui que nós fez aqui agora. Barco, usando ela mesmo. Cadê? Esse barco, vamos pagar aqui, paga aqui e apaga isso que está sobrando. Public class barco, coloca ele aqui e abre aqui. Beleza, a gente vai fazer a mesma coisa. Tis.nome, ele está no meu Windows V aqui, ó. Deixa eu copiar e colar de novo que é mais rápido. Pronto, aí agora o que é isso aqui, ó? O new barco, né, usa um construtor sem parâmetro. O new barco vento sul, o que ele vai fazer? Ele usa um construtor que recebe apenas o nome. Então a gente definiu o nome para ele. Ele já tem ali um nome definido. E igual o new barco, por exemplo, se eu colocasse usar um construtor com dois parâmetros, eu poderia colocar oceano azul no nome e 47.7 o tamanho dele, né? Então a gente usar dois parâmetros do construtor, mas a gente pode usar até mais parâmetros, não necessariamente a gente precisa utilizar só um. No primeiro exemplo a gente utilizou dois, que é bem comum, mas a gente pode deixar sem nada, pode deixar com um, ou 2, 3, 4, a gente só colocaria aqui na frente, não importa, né? O mais comum, normalmente, é utilizar mais. É muito difícil, às vezes, você ver um que utiliza só um ou dois. No geral, você vai ver isso com uma quantidade muito grande, né, de atributos que a gente pode ir chamando para ele. E, basicamente, é isso que vai funcionar. Com base nesse início, nesse pontapé inicial, a gente consegue ir aumentando ali a complexidade, trazendo cada vez mais, né, informações. Tanto utilizando ele sem parâmetro, quanto utilizando ele com um parâmetro só, ou como no primeiro exemplo que a gente mostrou, né, desde o início, que já foi utilizando dois parâmetros. Mas aqui, se a gente tivesse mais parâmetros, exemplo, ó, a gente tem, vamos ver o boolean aqui vamos pensar aqui, de se tem ou não combustível, por exemplo, né, combustível. Então a gente tem aqui o booleano combustível. A gente poderia perfeitamente, né, criar aqui, ó, o tis combustível igual combustível. E o que a gente faria? A gente também colocaria ele aqui, ó. Então a gente traria aqui booleano combustível. Então, tá vendo que a gente só acrescentou mais um aqui? Se a gente precisasse usar mais, a gente poderia só vir vindo aqui e acrescentando mais, de acordo com o que a gente tem, né? Então, é muito bom de trabalhar e muito útil, né, utilizar os métodos construtores, principalmente
por essa versatilidade dele, né? Basicamente essa foi a aula, né? Caso qualquer pessoa precise de alguma coisa, a gente está aí à disposição.